sinto muito feliz de estar partilhando a palavra com vocês. Para mim é motivo de muita alegria. Tá bom? Hoje eu trouxe uma palavra um pouco mais leve, não vai ser tão pesada, mas eu acho que é muito importante nesse momento. Antes de começar, eu queria orar. Você pode só fechar seus olhos, onde você estiver, baixa sua cabeça em atitude de reverência. Nós vamos orar, tá bom? Oremos. Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por esse santo sábado, esse dia maravilhoso, Senhor Pai, onde paramos nossas atividades seculares para nos dedicar inteiramente a Ti. Peço uma bênção especial sobre esse grupo de mulheres, que o Senhor tenha abençoado, que o Senhor tenha unido, e o Senhor tenha preparado, Senhor Pai, como Teu exército. Permite-nos, Senhor Deus, abrir Teu sagrado livro, permite-nos, Senhor Deus, ler a Tua palavra, e, acima de tudo, permite-nos, Senhor Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu queria que você prestasse atenção à palavra dessa noite, tá? Eu sou ancião da Igreja do Montese, em Fortaleza, estado do Ceará. Embora eu esteja em processo de mudança, tá? Para o interior. O áudio tá bom, né, pessoal? Tá bom o áudio, né? Eu acho que tá, né? Sim, tá bom. Tá bom, sim. E durante essa pandemia, né, apesar do decreto de isolamento social, o ancião teve muito trabalho. E antes da pandemia, a gente estava já tendo muito trabalho. E durante essa pandemia, e antes um pouco, nós tivemos um trabalho com relação a relacionamentos conjugais de alguns membros, né, de outras pessoas, que sempre nos procuram por algum problema. Mas teve um caso especial que eu queria compartilhar hoje com vocês, que me tocou muito e que me impressionou muito, certo? Eu estava dormindo numa boa e eu deixei o telefone ligado e estava amanhecendo o dia e o telefone tocou. Era amanhecendo o dia mesmo, né? Era bem cedo e era uma amiga minha, né? E quando o telefone tocou, amanhecendo o dia, eu achei logo estranho, né? E eu atendi e ela estava meio que desesperada no telefone. E ela disse assim: Jailson, preciso de tua ajuda urgente. Estava meio chorosa no telefone. E eu disse: o que foi? Aí ela disse que o esposo dela tinha saído de casa. Tinha ido embora de casa durante a madrugada, né? E eu achei estranho, né? Tomei um susto aquilo, né? E ela chorando no telefone pediu para várias vezes eu ir buscar o esposo dela, que tinha fugido assim, não tinha saído de casa. Eu tentei acalmar ela no telefone, né? Conversei, tentei acalmar ela e disse a ela que realmente eu iria atrás do esposo dela, né? Que ela não se preocupasse, que eu iria atrás do esposo dela. E eu desliguei o telefone e quando eu desliguei o telefone, só um minuto. E quando eu peguei e desliguei o telefone, eu liguei para ele de imediato. E quando eu liguei para ele, né, eu perguntei: rapaz, cadê você? E ele disse para mim: eu saí de casa. E eu disse: rapaz, você saiu de casa? E eu perguntei: por que você saiu de casa? E ele disse: eu conheci outra pessoa. E eu disse: que é isso, rapaz? E eu perguntei a ele: eu posso conversar com você? Ele disse: pode conversar comigo. E eu pedi a ele o endereço que ele estava, que ele já tinha saído de casa. E a briga à noite, ele com a esposa, foi grande. Ela cortou os pneus do carro dele, sabe? Tinha sido uma briga, assim, grande, né? E ele estava sem carro e ele disse que eu tinha que ir na casa dele. Peguei o endereço, né? Fui trabalhar, que eu trabalhei de manhã e de tarde. Quando eu fui à noite, peguei o carro para ir conversar com ele, né? Que eu pedi a ele para conversar com ele pessoalmente, né?
E quando eu conversar com ele pessoalmente, peguei meu carro, fui até um endereço onde ele tinha me dado, né, na nova casa dele. E quando eu cheguei na nova casa dele, eu parei no portão e liguei para ele e falei: ó, fulano, eu tô aqui fora da casa. Vem aqui fora para a gente conversar. Eu queria conversar a sós com ele, né, no carro. E adivinha quem foi que abriu o portão? A outra. A outra e abriu o portão. Ele já estava junto com outra mulher. Inacreditavelmente, ele já estava junto com outra mulher. E quando eu estava no carro esperando que ele saísse, para que eu pudesse conversar com ele, em vez dele sair, quem saiu para me receber? A outra. E eu, quando desci do carro, dei de cara com ela, a mulher que tinha, que estava com ele, que tinha tirado ele de dentro de casa. E quando ela me viu, ele parece que já tinha falado com ela, né, a respeito que eu estaria indo conversar com ele. Ela disse assim: pastor, 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 comigo, né? E eu olhei assim para ela e disse: olha, eu não sou pastor, mas hoje eu vim aqui como um representante de Deus. E eu vim conversar com ele. E você acha que ela deixou eu conversar com ele? Você acha que ela vai deixar eu conversar com ele? Ela não deixou. Ela não deixou. E o homem, eu vou já ler um texto de Provérbios, que quando ele faz besteira, ele fica tão bobo, e Provérbios vai dizer isso, eu vou ler já o texto, que ele não aceitou conversar comigo a sós. Não aceitou. E eles me chamaram para conversar, mas ele só conversaria comigo com ela do lado. E eu entrei dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa, sentei no sofá e eles dois sentaram na minha frente. Ele e a outra, a mulher que ele tinha traído a esposa e tinha ido ficar com ela. E eu nunca passei por uma situação tão constrangedora como a daquele momento. Porque ficou ele e a outra e eu do lado. E eu fiquei sem muita reação de ter o que falar. Porque eu sabia que o que eu falasse, ela já ia criticar de imediato. Mas eu pedi calma a Deus na hora, olhei para ela e disse a ela assim: olha, você sabe que esse rapaz é casado? Sabe o que ela falou? Sei. Falei assim: olha, você sabe que esse rapaz tem filho? Ela olhou para mim e sabe o que ela disse? Sei. Olhei para ela e disse: você sabe que você está destruindo a família dele? Ela olhou para mim e disse: sei. E eu olhei assim para ela, sabe? Aí perguntei: você sabe que isso é errado? Sabe o que ela disse? Sei. E ela disse assim para mim: mas eu amo ele. E se ele me deixar, eu me mato. Isso foi a resposta que ela deu para mim, né? E eu tomei aquele susto, eu disse: como é que é? Ela disse: eu amo ele tanto, tanto, tanto. Eu amo ele tanto que se ele me deixar, eu me mato. Essas foram as palavras dela. E eu parei alguns segundos na cadeira e pensei: meu Deus, o que eu vou dizer? E eu abri nesse texto, que está no livro de Tiago, e eu queria que você acompanhasse a leitura, se você tiver com a Bíblia do seu lado. Está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13 em diante. E eu vou ler aqui para você, e diz assim, ó: quem sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência, ou seja, pelo seu desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Eu li esse texto para ela. E eu disse, você percebeu o que o texto diz? Cada um é tentado quando atraído e engodado pelos próprios desejos. Ou seja, essas foram as palavras que eu falei para ela. Ou seja, o sentimento que você diz que está sentindo por ele de amor é um sentimento que está lhe enganando. O coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Falei isso para ela. E disse assim, esse sentimento que você tem por ele é um sentimento que está enganando você. É um sentimento que não existe. Ele está sendo motivado pelo excesso de desejo que você está sentindo por ele. E esse desejo que essa moça passou a sentir por esse rapaz, apesar dele ter saído de casa numa noite só, quando eu fui olhar a história, sabe como foi que começou? Eles trabalhavam na mesma escola e como os dois moravam perto, ele começou a dar carona para ela. E no primeiro dia da carona, os dois dentro do carro não se falaram. Muito sérios. No segundo dia da carona, eles começaram a brincar um com o outro. E quando foi com alguns meses, eles se envolveram e se envolveram de tal forma que ele largou a própria esposa. E quando eu conversei com ela, eu li esse texto para ela e disse, olha, o que você está sentindo por ele não é verdadeiro. É tanto que você está nesse desespero, que na verdade ela estava blefando com ele, dizendo que se ele deixasse ela se mataria. Ela estava blefando, porque ela percebeu que ele estava fraco de mente e ganhou ele na conversa. E eu não consegui. Nós conversamos. Eu não consegui trazer ele de volta para a esposa dele, né? Mesmo com todos os apelos que eu fiz naquela noite, eu não consegui trazer ele de volta para casa. Por mais que eu tenha tentado muito. E quando eu saí daquela casa, eu saí com um sentimento de meio que fracasso, né? E eu fui lá conversar com a esposa e dei a notícia que ele não voltaria. E ela chorou muito, muito mesmo. E quando ela chorou, ela pediu para mim orar para que ele voltasse para casa. Desesperadamente, ela pediu para que eu orasse para ele voltar para casa. Mas eu sabia que a situação dele voltar era difícil. E eu disse, eu vou fazer uma oração melhor. Eu vou fazer uma oração para você conseguir viver sem ele. E ela tomou aquele susto. E eu disse, você vai conseguir sem ele. De verdade, ela sofreu, mas conseguiu. Né? E hoje está muito bem, por sinal. Está bem melhor do que ele em pouco tempo. Ela deu a volta por cima. E eu queria deixar alguns recados e alguns conselhos para quem está nos assistindo. Tá bom? Quando eu falei para a esposa dele verdadeira que ele não voltaria, ela se desesperou, se jogou no chão, né? Sofreu muito. E ela chegou à conclusão na hora, eu digo na hora. Ela disse, nunca mais eu vou arrumar ninguém, nunca mais eu vou ser feliz na vida. Ela falou essas palavras. Né? E quando eu parei para olhar a situação como um todo, o que estava tendo ali era aquelas pessoas que estavam reunidas, passando por aquela situação, elas estavam sendo enganadas pelos próprios sentimentos, pelos próprios desejos, sendo engodadas por seus desejos. Dr. Neil Nedley,
ele é doutor em psicologia, ele diz que existem 3 tipos de pensamentos errados. E um dos pensamentos errados é o chamado generalização indevida. Ou seja, aquela esposa foi deixada e ela generaliza aquilo para o resto da vida dela. Eu nunca mais serei feliz. Eu nunca mais vou achar ninguém. Ninguém me quer. Eu não fui amada. Ela está generalizando aquilo para a vida toda. É um tipo de... O segundo tipo de pensamento é tudo ou nada. E eu lembrei que aquela mulher que tomou o marido da outra, ela disse para mim que se ele não ficasse com ela, ela se mataria. Ela estava com um tipo de pensamento errado, que é tudo ou nada. Se ela não tivesse, ela não queria nada. E esse é um tipo de pensamento errado, né? Tudo ou nada. E o último tipo de pensamento errado que o Dr. Neil Nedley fala são os filtros mentais. E esse quem estava com o pensamento errado era o rapaz, que o rapaz deixou a esposa e não enxergava mais nada na frente dele, a não ser ficar com a outra. Filtro mental. Ele não conseguia enxergar os problemas, só enxergava o que ele queria. É o tipo de pensamento errado que Sansão tinha. Quando Sansão quis a Filisteia, os pais dele disseram: rapaz, não fica com essa mulher, que ela não é do nosso povo. E Sansão disse: eu quero. Mas Sansão, essa mulher vai te trazer problema. E Sansão respondia: eu quero. E assim estava o rapaz quando deixou a esposa. Ele estava com um problema, né, de pensamento errado, que é o chamado filtro mental. Em Apocalipse capítulo 22, verso 4, diz que Deus escreverá o nome dele em nossas testas, demonstrando que nossos pensamentos têm que ser reformulados. Os pensamentos que levaram esse casal, né, a se separar, e essa mulher a decisivamente tomar o marido da outra, eles estavam alimentados com coisas erradas. Por isso que eles tinham aqueles desejos tão avassaladores de tomar o marido da outra e de querer se matar se ele a deixasse. Esses 3 tipos de pensamento errado, irmãos, eles precisam ser corrigidos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2 diz assim: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo diz, para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós somos o que contemplamos. Aquele rapaz, para deixar a esposa, ele vinha contemplando o errado até o ponto de ceder à tentação e fazer essa besteira, que foi uma besteira para a vida dele. Ele pagou seriamente por isso. E eu lembro que a esposa dele, no momento, ela estava com raiva, e o desejo dela era que ele pagasse, que ele amargasse, que ele se acidentasse, né? E eu lembro que eu pensei, né, conversando, né, disse: olha, uma das maiores punições de Deus é quando ele permite a pessoa pecar. O Espírito Santo vai trabalhando no coração. Tem um momento que ele trabalha tanto que Deus diz assim: quer pecar? Pois vai. É quando Deus solta a pessoa. E esse tipo de punição de Deus é uma punição que a pessoa cai desregradamente no pecado e as consequências caem sobre a vida dela. Então, ela queria que ele fosse punido, e eu disse: ele já está sendo punido, porque Deus deixou de apelar para ele não fazer essa besteira, né? E ele mesmo assim o fez. A renovação da mente é importante. Nós sabemos que para cometer pecado, uma pessoa passa por 5 processos, e 4 deles ocorrem na mente. Para se cometer um pecado, o primeiro passo é a atenção pelo pecado. No caso do rapaz, ele estava dando carona para a menina, ele teve atenção. Eu estou levando uma mulher do meu lado no carro. O segundo passo para o pecado é a consideração pelo pecado. Ele olhou e disse: nossa,
como essa mulher é bonita ao meu lado no carro. Terceiro passo para o pecado é o planejamento. Ele pensa, dentro do carro, eu posso pecar. Os 3 passos já ocorreram na mente. O desejo momentâneo, ele não é pecado. Ele é chamado de tentação. A pessoa sofre a tentação. Desejo momentâneo. O desejo acariciado. Ai, quando ele começa a desejar aquilo. Embora ele não tenha cometido o ato, já é pecado, porque ele está desejando e acariciando aquele desejo na mente. Então, aquele desejo acariciado já é pecado. Por último, ainda na mente, vem o planejamento, onde ele diz, eu vou dar em cima dela. E por último, o 5º passo, já tendo consumido o pecado, ele realmente pratica o ato. Então, para se pecar, 4 passos ocorrem na mente. E por último, ocorre o ato. Por isso que Paulo nos faz o apelo de nós nos afastarmos de coisas que nos induzam ao erro. Programas indevidos, contemplar o errado, nos gera a pecar. E o homem, quando ele envereda por esse caminho, né? Aquele texto que eu queria ler, que é o texto que Salomão vai falar sobre o homem, certo? E está em Provérbios capítulo 30. Olha o que Salomão fala aqui do homem, quando ele envereda pelo caminho de mulher. Olha só o que Salomão vai falar. Provérbios capítulo 30, verso 18. Preste atenção. Essas 3 coisas me maravilham. E 4 não entendo. Preste atenção. 3 coisas, Salomão ficava maravilhado. Mas 4 ele não entendia. Quer dizer, ele não entende 4, mas admira 3. A 4ª ele não admira. E ele vai dizer, verso 19, o que ele admira e não entende. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Preste atenção. Ele admira 3. A águia voando, ele admira. A cobra na rocha, ele admira. O navio no meio do mar, ele admira. As 4, ele não entende. Sabe por quê? A águia, quando está voando no céu, você não consegue dizer nem de onde ela vem, nem para onde ela vai. Porque o céu é muito amplo, então não tem horizonte. Quando você vê a cobra na rocha, a cobra ela deixa rastro, mas quando ela passa na pedra, ela não deixa rastro. Então, não dá para saber de onde ela veio, nem para onde ela vai. O caminho do navio no meio do mar não tem horizonte, não tem terra. É só água para todos os lados. Você não consegue dizer direito de onde o navio vem e nem onde o navio vai. E o caminho do homem com uma donzela, você não sabe dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele fica louco. Faz besteira. Faz besteira, besteira, besteira. E isso é sério. Olha, isso é tão sério. Isso é tão sério. Sabe por que isso é tão sério? Porque Davi caiu nesse pecado. E se você pegar aqui, o homem escreveu, olha, o homem tinha visão de Deus, escreveu o Salmo, certo? O homem tinha um cânon bíblico. O que o homem escrevia está escrito até o dia de hoje. É um homem segundo o coração de Deus. E onde é que foi o erro de Davi? Onde é que foi o erro de Davi? Diz que ele olhou Betseba tomando banho. Botou o olho no proibido. Então, botou o olho no proibido, não tem Davi, não tem família, não tem criança, não tem nada. O homem fica doido. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo para não fazer uma besteira dessa? Aconselhar os homens e as mulheres já para vigiar os maridos. Tá bom? Vigia. Tá bom? Qual é o segredo? O segredo
quem dá é Paulo, em 2 Timóteo. Aí Paulo dá o segredo para não fazer essas besteiras. Está em 2 Timóteo, capítulo 2. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2. Esse segredo aqui você guarda no seu coração. Tá bom? Porque é sério. Eu já vi gente grande na igreja caindo. E é uma desgraça quando cai. Tá bom? E eu vou dizer uma coisa para você. Não fique escondido. Tá bom? Não fica. Pode tentar esconder. Pode tentar enterrar quem fica. Olha só o conselho que Paulo dá para o jovem Tiago a respeito dessa tentação. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Então, Paulo não diz, Timóteo, tu é forte, enfrenta a tentação, que tu vai suportar. Paulo não está dizendo isso, não. Paulo não está dizendo assim, rapaz, tu é forte, tu consegue. Paulo está dizendo assim, ó, foge da tentação. Foge. Porque se olhar, se der carona, se passear, se botar o olho no proibido, cai. Cai. Então, qual é o conselho do apóstolo Paulo? Foge. Corre. Não fica. Faz que nem José. Deixa a capa e sai correndo. Porque José sabia que se ficasse era problema. Não viaja. Não viaja só. Não trabalha só com outra mulher. Vai a secretária. Bota um homem. Se for uma mulher, bota mulher. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver sendo tentado, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua universidade, mude de sala, mude de emprego, mas não se permita cair nessa desgraça que é o adultério. O livro de Provérbios diz que só um louco pratica esse ato. Só um louco, só mesmo quem quer destruir-se é que pratica esse ato. E para as mulheres em especial, que foi o texto que eu li para aquela mulher que o marido deixou, que ela chorou. Eu queria ler um texto que está em Isaías 54, lá no verso 4, que é para você que já passou por esse problema, que é para você que já teve problema com isso com o marido, que é para você que já chorou, que é para você que tentou buscar ele e ele não voltou. Isaías capítulo 54, verso 4, diz assim, ó: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador, Jeová, é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada. Diz o teu Deus: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Então, você que já passou por essa situação, ou que não passou, eu vou te dizer uma coisa: ninguém está isento dessa lástima. Ninguém está isento desse problema. Aos homens,
lâmpada, a lâmpada, os olhos, são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. E para as mulheres, acima de todas as coisas, entendam, o amor a Deus, o amor ao Pai, ele está acima de qualquer amor que qualquer homem puder dar, tá bom? Então não sofra. Eu sei que é difícil falar isso. É difícil. Pensa nesse negócio difícil você dizer que a pessoa não sofrer. Quase impossível. A pessoa tem o direito de sentir a dor dela. E só ela sabe. Mas lembre que o seu marido é o Senhor Jeová. Ele é o teu marido, o teu esposo, e não te desamparará. Tá bom? Aquele rapaz que deixou a esposa, com pouco tempo, ele traiu a nova mulher, né? Como consequentemente. E a vida se foi sem a família, né? Os filhos cresceram longe dele, a mulher conseguiu outra pessoa, e o lar que era dele acabou por ser agora de outra pessoa. Tomaria alguém fogo no seu seio sem se queimar? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que possamos vigiar as entradas da alma para termos pensamentos puros e não cairmos nessa lástima deste pecado, tá bom? Que Deus possa nos abençoar e nos dar força. Convido você a mais uma vez fechar o olhinho e orar para a gente encerrar esse momento, tá bom? Você pode fechar seus olhos que a gente vai orar. Papai do céu, eu te peço uma bênção especial sobre cada família que está nesse grupo, Senhor Deus Pai. Sobre cada pai de família, sobre cada mãe de família, Senhor Deus Pai. Que tem as suas lutas no seu lar, em especial para educar os filhos, Pai, no caminho do Senhor. Oh, Pai, tende misericórdia da tua igreja, tende misericórdia das famílias da tua casa. Nos livra, Senhor Deus, desse mal, deste mundo. E nos ajuda, Senhor Deus, a manter os olhos fixos no céu, te pedindo, Senhor Deus, encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.